O simple future, também chamado de futuro simples, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O simple future pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos o verbo modal auxiliar will e a estrutura going to. Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais will mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. Esse verbo principal no infinitivo sem o to quer dizer que o verbo vai estar em infinitivo. Por exemplo, to go, to do, que no caso to do é fazer, to go é ir, to walk, caminhar, to run, correr. Esse verbo aí, ó, com R no final, é o verbo principal, porém, no infinitivo. Porém, quando diz aí, verbo principal no infinitivo sem o to, você vai apenas cortar o to, ok? Por exemplo, they will buy a new house. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após pronomes pessoais. Para isto, basta usar apóstrofo e o LL no lugar de will. Por exemplo, I will visit my cousin tomorrow. I, apóstrofo LL, visit my cousin tomorrow. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais will mais not mais verbo principal no infinitivo sem o to mais o complemento. O verbo principal no infinitivo no to eu já tinha explicado na forma afirmativa. Por exemplo, they will not buy a new house. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isto, basta usar won't no lugar de will not. Por exemplo, I will not visit my cousin tomorrow. I won't visit my cousin tomorrow. Forma interrogativa. A formação de frases de futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: will mais sujeito mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. O verbo principal no infinitivo sem o to eu já expliquei na forma afirmativa. Por exemplo, will they buy a new house? Will we go out tonight? Usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. A formação de frases de futuro com going to na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be mais going to mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. O verbo principal no infinitivo sem o to vocês já sabem o que são. Exemplos: She's going to have lunch with Mary. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar as formas contraídas do verbo to be depois de pronomes pessoais. Is é apóstrofo S. Are é apóstrofo RE. Importante, não existe forma contraída de am. Exemplos: She's going to have lunch with Mary. She's going to have lunch with Mary. Forma negativa. A formação de frases de futuro com going to na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be mais not mais going to mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. Exemplos: She's not going to have lunch with Mary. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta alterar o verbo to be. Is mais not, isn't. Are mais not, aren't. Importante, não existe forma contraída de am mais not. Exemplos: She's not going to have lunch with Mary. She isn't going to have lunch with Mary. A formação de frases de futuro com going to na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: verbo to be mais sujeito mais going to mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. Exemplos: Is she going to have lunch with Mary?